Fala pessoal, beleza? Espero que estejam bem. Então hoje eu vou apresentar um vídeo com a correção da atividade As Descobertas de Davi e Fernanda, que faz parte do caderno da cidade, Saberes e Aprendizagens. Bem, nessa atividade o principal tema abordado é o tema dos números negativos, com algumas situações muito importantes. Começa com a situação do elevador, e depois passa para duas situações mais importantes do que a do elevador, que é a questão dos fusos horários e a questão da temperatura, tá bom? Então vamos acompanhar a correção e ver o que se esperava que vocês respondessem. As descobertas de Davi e Fernanda. Então aqui é o primeiro texto introdutório da atividade. Fernanda e Davi se mudaram para um apartamento. Ficaram intrigados com a indicação das garagens no elevador. Eles também queriam saber o porquê da diferença de horário em algumas cidades, como viram nas aulas. Seu pai disse que era por causa dos fusos horários e que eles deveriam pesquisar sobre a sua criação, seu significado e seu uso no cotidiano de muitas pessoas. Vamos acompanhá-los nessas descobertas? Atividade 1. No prédio em que moram Fernando e Davi há duas garagens, no subsolo, que são marcadas no painel do elevador por -1 e -2. Você já viu números com o sinal menos antes dele? Como os que estão no painel do elevador? Em que situações você já viu esses números? Bem, aqui é uma resposta pessoal e talvez para quem já viu se esperava que respondesse algo como a questão de ver em painéis de alguns elevadores, em situações que envolvem temperatura. Também é possível ver números com sinal de menos antes no saldo de gols de campeonato brasileiro, tá bom? Então, quem prestar atenção na tabela do campeonato brasileiro e olhar o saldo de gols vai ver que possivelmente, especialmente dos últimos colocados, apareçam números com sinal de menos antes deles. E esse sinal representa que o número é negativo, ou seja, um valor menor do que zero. E, continua a atividade aqui, Davi ficou pensando nos comentários de Fernanda sobre os sinais que existem à frente de alguns números, e lembrou que, na reta numérica, ao lado direito do zero, os números são positivos, e ao lado esquerdo do zero, os números são negativos. Ficou pensando em como localizar na reta numérica os números +3 e -3. Você sabe como ajudá-lo? Complete os números na reta e localize os números +3 e -3. Depois localize os números +3,5 e -3,5. Bem, primeiro nós vamos fazer o quê? Fazer a reta já colocando os números +3 e -3. Lembrando que o número +3 é positivo, não necessariamente precisa estar com o sinal de mais na frente dele, tá bom? Então nós teríamos essa reta aqui, ó, uma reta parecida com essa. Então eu tenho aqui o zero, à direita do zero os números são positivos e à esquerda são os números negativos. Observe aqui como vai crescendo aqui, tá bom? Para o lado direito. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6, 7, 8 unidades. Para o lado negativo, também vai indo de unidade em unidade. 1 unidade negativa, 2 unidades negativas, 3 unidades negativas, 4 unidades negativas, 5 unidades negativas, 6 unidades negativas, 7 unidades negativas e 8 unidades negativas. Bem, agora vamos localizar os outros dois números. O +3,5. Bem, é um número positivo, está à direita do zero. E o +3,5 está entre o 3 positivo e o 4 positivo. Então aqui no meio nós vamos marcar um traço e colocar que aqui está o +3,5.
Já o número menos 3,5, ele está do lado negativo, à esquerda do zero. E ele está entre os números menos 3 e menos 4, bem no meio. Então aqui marcamos um tracinho e colocamos o menos 3,5. Depois desse exercício, tinha um enunciado que é importante, eu vou colocar aqui, ó, que é o tome nota. Os números mais 3 e menos 3 são chamados simétricos ou opostos, pois estão localizados na reta numérica à mesma distância do zero, sendo o mais 3 à direita do zero e o menos 3 à esquerda do zero. Então, olha aqui que do mais 3 para o menos 3, a distância até o zero é de 3 unidades. Já do menos 3 até o zero, a distância também é de 3 unidades. Então, esses números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Então, a gente pode pensar aqui, olhando o mais 3,5 e o menos 3,5, falar que eles também são opostos. Menos 3,5 e mais 3,5 são opostos. Uma coisa importante é o seguinte, que toda vez que eu coloco o sinal de menos na frente de um número, o que eu obtenho é o oposto do número. Então, se eu colocar, por exemplo, menos mais 10, eu estou pegando o oposto do mais 10, que é o menos 10. E se eu colocar menos na frente do menos 15, o que eu estou pegando é o oposto do menos 15. E o oposto do menos 15 é o mais 15. Então esse fato é muito importante, gente. O menos na frente de um número é sempre o oposto desse número. O menos na frente de um número positivo resulta em um número negativo. O menos na frente de um número negativo resulta num número positivo. Tudo bem? Continuar aqui a correção para a atividade 2. A atividade 2 tem o seguinte enunciado. Começa com: Davi gostou de saber que os números inteiros possibilitam resolver algumas situações do cotidiano. Cada vez que ele andava de elevador, pensava em calcular o deslocamento do elevador entre os andares do edifício. Então, exercício 1. O apartamento dos jovens fica no 21º andar do prédio. E a garagem fica no 2º subsolo. Certo dia, ao saírem do apartamento e entrarem no elevador rumo à garagem, o pai de Davi perguntou: quantos andares o elevador vai percorrer até o 2º subsolo? Auxilie Davi a responder a pergunta. Então, para isso, eu vou fazer um desenho aqui, como se fosse o prédio do Davi, tá bom? Vou fazer um desenho. Vou dividir aqui o desenho, aqui o prédio, em duas partes. Essa parte aqui representa o térreo. Aqui em cima está o apartamento do Davi. Bem? Que está no 21º andar. Então aqui é o 21º. E aqui embaixo, abaixo do térreo, eu vou colocar o 2º subsolo. Bem, quando eu olho aqui para o prédio, o que acontece? Quando o Davi sai do 21º até chegar no térreo, o elevador vai percorrer 21 andares, tá bom?
E entre o térreo e o segundo subsolo, vai percorrer mais 2 andares. Então, quantos andares aqui o elevador vai percorrer, vai andar, até chegar à garagem? No caso, o elevador vai andar 21 mais 2, que dá 23 andares. Uma outra forma de escrever isso seria o seguinte: fazendo por deslocamento, eu poderia pensar assim: ele sai do 21 e está se deslocando para baixo, diminuindo, até chegar no menos 2. E quanto que dá isso daqui? Para isso eu vejo que esse menos 2 negativo é o oposto de 2 negativo. Então isso daqui é 21 mais 2, que é a mesma coisa que 23, tá bom? Então, poderíamos usar o desenho ou poderíamos usar esse pensamento. Mas talvez isso daqui seria um pouco rebuscado no primeiro momento, tá bom? Mas a gente vai se acostumando a pensar nisso. Então, a resposta do exercício 1 da atividade 2 é 23 andares. A atividade 2 continua com a seguinte questão. Ele, no caso Davi, queria saber também quantos andares havia do 7º andar até a garagem do primeiro subsolo. Davi calculou o deslocamento do elevador assim: mais 7 menos 1 negativo, que é igual a 8. Para resolver essa operação, Davi fez mais 7 mais 1, que é igual a 8. Você concorda com o raciocínio de Davi? Justifique. Bem, o que se esperava que respondesse aqui é que nós concordamos com o raciocínio. E escrevêssemos aqui na justificativa que o deslocamento é calculado pela subtração dos números que indicam os andares. Então, fazendo aqui mais 7 menos 1 negativo. E lembra que menos 1 negativo é o oposto de 1 negativo, que é mais 1. E lembrar também que menos 1 negativo é o oposto de 1 negativo, que no caso o oposto de 1 negativo é um positivo, ou mais 1, tá bom? Então, nós podemos dizer que mais 7 menos menos 1 é mais 7 mais 1, que resulta em 8. Vamos para a próxima pergunta. Fernanda também queria saber quantos andares faltavam para que o elevador que saiu do 7º andar chegasse ao primeiro subsolo. Ela foi contando de 1 em 1 e usando a reta numérica. Chegou à conclusão que faltavam 8 andares. Você concorda com o raciocínio de Fernanda? Bem, vamos ver aqui a reta que estava também no enunciado, tá bom? Então, Fernando, ao invés de fazer cálculo, ela foi contando. E quando nós contamos aqui, nós vemos que entre o 1 negativo e o 7 positivo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacinhos aqui entre os números. E cada espacinho representa uma unidade. Então, o raciocínio da Fernanda está correto, já que entre o 7 positivo e o 1 negativo, há 8 unidades. Então, há 8 andares entre esses dois números, tá bom? Então, sim, porque entre 7 e menos 1 há 8 unidades. Vamos ver a próxima pergunta. Depois que Davi calculou o deslocamento, ele ficou usando a reta numérica, pensando nos números inteiros mais 7 e menos 1. Qual era o maior? E para você, qual é o maior? Mais 7 ou menos 1? Por quê? Bem, nesse caso aqui, o que nós temos que ver? A gente vai olhar os dois números, o menos 1, marca ele aqui, ó, e o 7 positivo. O maior número está sempre à direita, ok? Qual dos dois está à direita? O menos 1 ou o 7?
O número que está à direita em relação ao outro é o 7. Então quer dizer que o maior é o mais 7. Então esperava-se que nós respondêssemos que o maior número é o mais 7. Tá bom? E aí, para lembrar, o maior número é o que está à direita na reta numérica. Vamos ver o próximo aqui. Davi representou na reta numérica os números -2, +5, -4, +8, 0 e -1. Registre esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então nós vamos olhar para a reta numérica e procurar esses números na reta, tá bom? E conforme nós formos andando da esquerda para a direita, o que aparecer primeiro é o menor. Então, olhando aqui na reta, o primeiro desses números que nós encontramos é o -4. Então, ele é o menor dos números. Eu vou usar o símbolo aqui. Ele é menor. Depois do -4, conforme nós andamos, o segundo número que nós encontramos é o -2. Então, em ordem crescente, vou colocar o -2. Continuando na reta numérica, o próximo número dos que estão aqui que nós vemos é o -1. Então, o terceiro número na ordem aqui é o -1. Após o -1, o próximo número desses que estão aqui, que nós vemos, é o 0. Então, o próximo é o 0. Continuando aqui na reta numérica, o próximo número que nós vamos encontrar é o +5. E por último, o último número que nós encontramos desses que estão registrados aqui é o +8. Então, em ordem crescente, eu escrevo o -4, é menor que -2, que é menor que -1, que é menor que 0, que é menor que +5, que é menor que +8. Vamos ver o próximo exercício aqui. Davi circulou o maior número com a cor azul e o menor número com a cor preta, em cada caso. Faça você também. Então, primeiro vamos circular o maior número em todos os itens, tá bom? Começando do item A, o maior número é o +5, o 5 positivo. No item B, o maior número é o +7, 7 positivo. No item C, o maior número é o +8. No item D, o maior é o +9. No item E, o maior número é o +5. No item F, o maior número é o +1. No item G, o maior é o +8. E no item H, o maior número é o +9. Agora vamos circular em preto o menor número, tá bom? No item A, o menor é o -8. No item B, o menor é o -9. No item C, o menor é -5. No item D, o menor é o -7. No item E, o menor é o -8. No item F, o menor é o -9. No item G, o menor é o -3. E no item H, o menor é o -3. E vamos continuar com a atividade aqui para a parte 3, atividade 3, que aí já muda um pouco. Agora já passa a trabalhar com um assunto mais importante, que no caso aqui são os fusos horários. Fernando e Davi queriam saber a diferença entre os horários de duas cidades e pesquisaram sobre fusos horários. Eles descobriram que os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidos em uma reunião em Washington, no ano de 1884. Nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24
fusos horários distintos, como mostra a figura. Então aqui nós temos aqui o mapa mundi e a representação dos fusos horários, tá bom? Então aqui embaixo está indicando o fuso horário de cada zona horária, tá bom? Então, uma coisa importante é que na hora de procurar um fuso horário, eu não venho em linha reta, tá bom, gente? Até chegar embaixo onde estão os fusos. Mas eu sigo as cores aqui. Por exemplo, Brasília, que está nesse amarelo, eu sigo essa cor amarela. Se eu descer em linha reta, eu vou pegar ou nesse mais clarinho, ou dependendo do jeito que eu fizer, no roxinho, né? Mas no meu caso parecia mais um clarinho. Então tome mais cuidado. Nós temos que fazer aqui, em alguns casos, fazer uma curva. Ó. Por exemplo, essa região aqui é uma curva bem acentuada, tá bom? Bem, vamos continuar a leitura para ver as questões. Davi comentou que a metodologia utilizada para essa divisão partiu do princípio de que são gastas aproximadamente 24 horas para que a Terra realize o movimento de rotação, realizando um movimento de 360 graus. Tá bom? Em uma hora, a Terra se desloca 15 graus, que é o resultado de 360 dividido por 24. Ele descobriu que o fuso referencial para a determinação das horas é o Greenwich, cujo centro é 0 graus. A Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste para leste, ou da esquerda para a direita, em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos a leste de Greenwich, ou à direita de Greenwich, têm horas adiantadas. Já os fusos situados a oeste deste meridiano, no caso à esquerda do meridiano de Greenwich, têm horas atrasadas, com menos. Então aqui nós temos uma situação que os fusos horários lembram muito a reta numérica, tá bom? Vamos ver aqui as questões. Primeira questão. Fernando e Davi queriam calcular as horas de duas localidades, tendo como referência os fusos horários. Vamos ajudá-los? Então, primeiro aqui, se em Nova York o relógio marca 10 horas da manhã, qual será o horário em São Paulo? Ou que horário será em São Paulo? Bem, então primeiro vamos pegar aqui que, olhando lá no mapa dos fusos horários, nós tínhamos que ver que o fuso horário em Nova York é -5. E o fuso horário de São Paulo é -3. Isso a gente pegava lá pelo mapa com os fusos horários, fazendo a curva direitinho. A partir daqui, o que eu vejo que nós podemos fazer? Que a diferença de fuso horário, diferença em matemática é sempre subtração, vai ser o quê? -3 menos 5 negativo. E aí lembra que menos 5 negativo é o oposto de 5 negativo, que na verdade é mais 5. Então, essa conta aqui é -3 mais 5. Veja que eu estou fazendo uma operação em que um é negativo e o outro é positivo. Um puxa para o lado negativo, o outro puxa para o lado positivo. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o maior. No caso, o maior é positivo. Então, minha resposta é mais 2, que é a diferença entre 3 e 5. Então, já que a diferença de fuso é de 2 horas, o horário aqui em São Paulo vai ser 10 horas, que é o que marca em Nova York, mais 2, ou seja, vai ser 12 horas. No caso, será meio-dia. Vamos ver o próximo exercício. Assistindo ao noticiário de TV, Fernanda ouviu a previsão do tempo. Ela se interessou pelas temperaturas das duas cidades, São Paulo e Nova York. Determine a variação de temperatura do dia nas duas cidades. Então aqui nós temos uma tabela que tem as duas cidades e as temperaturas que foram marcadas nessas duas cidades, tá bom? Temperatura mínima marcada e temperatura máxima.
cada uma delas. Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: o que seria a variação de temperatura? Variação em matemática é diferença entre o maior e o menor, e diferença é subtração. Então, falar de variação de temperatura vai ser a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. No caso aqui das duas cidades, nós teríamos o seguinte: nós teríamos que fazer a maior de Nova York é 7 e fazer menos a menor, que é menos 5. E de São Paulo fazer a maior, que é 33, menos 22. E é isso que a gente vai colocar nessa tabela, tá bom? Colocando aqui mais uma coluna com a variação. No caso de Nova York, a variação é 7 menos 5 negativo. Lembra que menos 5 negativo é o oposto de 5 negativo, que é mais 5. Então ficou 7 mais 5, que dá 12 graus Celsius. E em São Paulo é mais fácil, né? A variação é 33 menos 22. Fazendo a subtração, vamos obter que a variação é 12 graus Celsius. O próximo exercício mostra o seguinte: o pai dos jovens precisa fazer uma ligação telefônica para um amigo que está em Madrid, na Espanha. Seria adequado ligar para ele às 20 horas, horário da cidade de São Paulo? Para responder essa dúvida, ele olhou no mapa e anotou o fuso horário de São Paulo. Menos 3 é o fuso horário de Madrid. 0. Ajude-o. Então nós temos que descobrir se é adequado fazer a ligação, tá bom? Sabendo que está às 8 da noite aqui em São Paulo. Que hora será que a pessoa que está em Madrid vai receber a ligação? Bem, primeira coisa que nós temos que pensar aqui voltando. Primeira coisa que eu quero observar aqui, que o fuso horário de Madrid indicado no livro não está correto, tá bom? O fuso horário de Madrid, na verdade, se a gente olhar lá no mapa, a gente verá que ele não é 0, mas ele é mais 1. Bem, se eu calcular com 0, eu vou chegar no valor. Se eu calcular com mais 1, eu vou chegar no outro. Para ficar bem correta a questão, eu vou usar com o mais 1, tá bom? Já o fuso horário de São Paulo, esse está correto. É menos 3 mesmo. Bem, e o que a gente tem que fazer? Primeiro eu tenho que fazer a diferença de fuso horário, como já fizemos com Nova York e São Paulo. A diferença de fuso horário entre São Paulo e Madrid vai ser calculado aqui fazendo diferença subtração. Mais 1 menos 3. O fuso horário de Madrid menos o fuso horário de São Paulo. Lembra que Madrid está aqui com positivo, então ele está à direita de São Paulo, tá bom? Fazendo aqui, lembra que menos 3 negativo é o oposto de 3 negativo. Então isso daqui é mais 1 mais 3. Então a diferença de fuso horário é 4 horas. Então Madrid é 4 horas a mais que São Paulo. Bem, se a pessoa iria ligar às 20 horas, qual seria o horário em Madrid? O horário em Madrid deve ser 20 mais 4, que é igual a 24, que nós falamos que é meia-noite.
Então, se o pai do Davi fizesse a ligação às 8 da noite aqui em São Paulo, quem recebesse a ligação lá em Madrid receberia à meia-noite. Então esse horário não é muito bom fazer uma ligação nesse horário. Geralmente, quando nós recebemos uma ligação tão tarde, geralmente não é uma coisa muito boa. Então, não seria adequado fazer a ligação. Então, é isso que esperava que a gente respondesse, tá bom? Geralmente, quando a gente recebe uma ligação muito tarde, ou não é uma notícia boa, é uma coisa muito urgente. Vamos ver o próximo exercício. Qual é o seguinte? Olhando o mapa mundi, Fernando anotou em um quadro o fuso horário de algumas cidades. E ficou imaginando algumas viagens. Então tem aqui as cidades: Seul, capital da Coreia do Sul; Melbourne, na Austrália; Lima, capital do Peru; e Los Angeles, nos Estados Unidos. E o fuso horário de cada uma. O fuso horário de Seul é mais 9, de Melbourne é mais 10, de Lima menos 5 e de Los Angeles menos 8. Se no caso a Fernanda, saísse de Seul às 9 horas e fosse para Melbourne, num voo direto com duração de 11 horas, a que horas chegaria? Então, supondo que Fernanda saiu de Seul às 9 horas, então a partida do voo se dá às 9 horas e o voo tem duração de 11 horas, então, duração do voo Então, quando nós somamos esses dois valores, nós chegamos ao número 20. Tá bom? Então, se Fernanda saísse de Seul num voo com duração de 11 horas, ela chegaria às 20 horas em alguma localidade que está no mesmo fuso horário que Seul. Mas Melbourne está 1 hora a mais que Seul. Então, além disso, nós vamos ter que somar aos 20 o número 1, tá bom? Já que Melbourne está 1 hora adiantada em relação a Seul. Então, o que nós temos que fazer? Fazer 20 mais 1. Então, fazendo 20 mais 1, podemos ver que a Fernanda chegaria, né? E às 20 mais 1, que é 21 horas, ou 9 da noite. E vamos continuar aqui a correção. Chegando aqui à atividade 4, parte 4 da atividade, que é a última. Davi sonhava em viajar para Nova York, mas sabia que a cidade tem temperaturas muito baixas no inverno. Ele pesquisou a temperatura de um dia na cidade na primeira quinzena de janeiro. Descobriu que nesse dia, às 5 da manhã, a temperatura era de menos 15 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura era de menos 5 graus Celsius. Durante a tarde, até às 18 horas, a temperatura caiu novamente, em 5 graus Celsius. Ajude Davi a responder as seguintes questões. Letra A. Qual era a temperatura às 18 horas? Bem,
Para isso, nós temos que a temperatura ao meio-dia era menos 5, tá bom? E a temperatura caiu 5 graus. Então, o que acontece é que às 18 horas, já que ela caiu, ela vai diminuir. Às 18 horas tem que ser menos 5, menos 5. Então, você está pegando dois negativos juntando. Dois negativos juntando somam forças, né? Forças negativas, e fica negativo. Dá 10 negativo, tá bom? Então, dois negativos eu junto e fica negativo. A letra B dessa parte aqui tem o seguinte enunciado. Qual foi a variação de temperatura entre as 5 horas da manhã e as 18 horas? Bem, para isso nós vamos pegar aqui a temperatura às 5 da manhã, que é menos 15 graus Celsius, e a temperatura às 18 horas, que a gente descobriu que é menos 10. E fazer a variação, nós temos que fazer a subtração. No caso, fazer a maior temperatura, que é menos 10, menos a menor, que é menos 15. Observando aqui, lembra que eu tenho menos 10 menos 15 negativo. Aqui o menos 15 negativo é o oposto de 15 negativo, que é 15 positivo. Então eu tenho que fazer menos 10 mais 15. São dois sinais contrários, um lutando contra o outro, vence o maior, o mais forte, que é o 15. Então fiz a diferença aqui entre 15 e 10, que dá 5, e como 15 venceu, o sinal é positivo, tá bom? Então a variação de temperatura nesse período aí foi de 5 graus Celsius, partindo da menor temperatura para a maior. E a última parte da atividade eram algumas contas, alguns cálculos. Calcule os resultados em cada caso. Se preferir, utilize a reta numérica, tá bom? Aqui nós vamos utilizar a seguinte ideia. Nós vamos fazer usando a ideia de oposto, tá bom? No primeiro caso, eu tenho mais 2 somado com mais 3. Bem, quando eu somo, eu não tenho alteração, gente. Isso daqui é a mesma coisa que mais 2 mais 3, que resulta em mais 5. A mesma coisa no B. Eu tenho mais 2 somado com menos 3. Nesse caso, o que eu tenho é mais 2 menos 3. Então aqui, ó, eu tenho sinais contrários, um brigando contra o outro. Quem leva melhor é o maior, o mais forte, que é o menos. E a diferença entre 3 e 2 é 1. Então a resposta é menos 1. Já no item C, olha o que eu tenho. Eu tenho mais 2 menos 3 positivo. Então eu tenho mais 2 com o oposto de 3 positivo. Nesse caso é mais 2 menos 3. Ah, esse daqui a gente acabou de fazer. E a gente viu que esse daqui dá menos 1. No item D, o que eu tenho é mais 2 menos 3 negativo. É mais 2 com o oposto de 3 negativo, que é mais 3. Esse nós já fizemos também, que dá mais 5. O item E, eu tenho menos 2 somado com mais 3. Então aqui quer dizer que eu tenho menos 2 mais 3. Esse daqui novamente, ó, sinais contrários estão lutando um contra o outro. Então aqui, no caso, vence o maior, que é positivo, e aí eu faço a diferença. 3 menos 2 resulta em 1. No item F, eu tenho menos 2 mais 3 negativo. Ou seja, estou juntando menos 2 e menos 3. No caso aqui, eu tenho 2 negativos juntando forças, continuam negativos e juntam. 2 e 3 juntando dá 5. Então a resposta é 5 negativos. No item G eu tenho menos 2 menos 3 positivo. Então eu tenho menos 2 e o oposto de 3 positivo, que é 3 negativo. Aqui nós acabamos de fazer. Menos 2 e menos 3
2 negativos juntando força, 2 com 3 dá 5. E o último, eu tenho menos 2 menos 3 negativo, na verdade é menos 2. O oposto de 3 negativo é mais 3. Bem, eu tenho aqui um negativo e um positivo brigando, vence o mais forte, que é o positivo, e eu faço a diferença. 3 menos 2 dá 1. Então a resposta aqui é mais 1. E assim eu termino a correção dessa atividade, tá bom, gente? Espero que a correção ajude vocês a entenderem um pouco esse conteúdo e ajude vocês a corrigirem o que está incorreto, tá bom? Então façam essa correção para verem o que está certo e aprimorarem o que não está correto, tá bom, gente? Tchau, pessoal, se cuidem e continuem estudando.